Boa noite, presidente, colegas vereadores, a nossa plateia, nossos amigos aqui presentes, todos que nos acompanham pelas redes sociais e também os nossos colaboradores, essa pequena maravilhosa que sempre nos acompanha, é a Felícia, né? Felícia, né? Não errei o nome, dessa vez eu não errei. Né? Parabéns, Felícia, você é uma jovem, você sempre acompanha o seu pai, demonstra já tem um certo interesse na política e é uma futura vereadora mirim, certamente. Então, gente, realmente é complicado essas questões, né? A gente está aí se dedicando, trabalhando para bem do município. Os vereadores estão, de certa forma, aliados nos trabalhos, né? Há divergências? Óbvio que sim, né? Isso até, eu diria que até é normal, né? Mas o intuito é o bem do nosso município, né? Todos nós temos esse intuito, então assim, nós sempre fizemos o melhor pelo nosso município. E nós estamos todos nos dedicando, trazendo verbas, inclusive para a saúde, eu acredito que só esses meses já veio praticamente R$1 milhão para a saúde. Tá? Então, assim, até hoje a gente também não teve um retorno ainda, olha, conseguimos fazer isso. Eu, na verdade, nenhum obrigado escutei do secretário, então isso deixa a gente chateado também, né? A gente luta por isso e não é colher louros, mas assim, pelo menos um obrigado. Foi bom que você conseguimos resolver isso com esse valor. Então não foi só eu que consegui, todos os vereadores aqui já trouxeram verba ao município para a saúde, né? Então, às vezes, um muito obrigado é bacana, ajuda muito, tá? Isso é bem interessante, um pouquinho de humildade e parceria. Eu estou, de certa forma, preocupada com o setor de saneamento do nosso município. Em 10 meses passou o diretor, passou o secretário e, no momento, estamos sem diretor, sem secretário, não temos um engenheiro sanitarista, que seria o responsável pelos projetos, pela dimensão das obras, né? Então, eu não sei o que está acontecendo. Se o problema é o diretor, ou é prefeito, o que está acontecendo? Parece ter uma dificuldade grande para um secretário, né? Não sei, está havendo algum problema. E o município perde com isso. Porque se não temos um diretor na pasta, um secretário, não temos, no caso das águas, um engenheiro sanitarista, então eu vou ligar um cano d'água aqui, vou botar pressão aqui, seja o que Deus quiser. Vai funcionar dessa maneira? Isso em outras épocas já foi feito e resultou no que resultou. Né? E pelo que eu estou vendo, a coisa vai continuar desse jeito, então. Né? Não é dado devido valor às pessoas e, mais do que isso, respeito. Eu sempre digo isso, tem que prevalecer o respeito. Você pode ser o que você for, pode ocupar o cargo que for, mas você tem que ser respeitoso, tratar as pessoas com respeito, com dignidade. Não é enxotando, chamando de burro ou ineficiente ou qualquer coisa que vai se resolver as coisas. Então, assim, daqui a pouco o prefeito vai estar sozinho na prefeitura. Então é complicado. Não sei se o vice aguenta, né? Vamos ver, tá lá, né? É uma provocaçãozinha? Sim, é uma provocaçãozinha, sim. Sim, o que estou falando é a realidade. Que todo mundo está vendo o que está acontecendo. Então, só que eu sinto muito porque quem perde com isso é o município. Então tá complicada a coisa. Quero também parabenizar a todos os professores, essas pessoas maravilhosas que realmente têm o dom, não sei quem foi que falou, mas eles realmente têm um dom, algo fantástico, né? Eu acompanho muitas escolas, converso muito com professores, com diretores, essa questão do autismo, do TEA, então a gente vem acompanhando isso de perto, né? E vejo o quanto é difícil para eles, não é
as crianças que entram no mundo dos professores, mas os professores têm que se adequar ao mundo das crianças, né, para elas também terem esse devido respeito e essa devida inclusão. Eu lembro sempre das palavras da doutora, nossa, ela esteve aqui na palestra outro dia, a juíza, isso, doutora Giovana. Infelizmente, isso muitas vezes não acontece, e ela tem razão. Quando ela diz que quem educa é o pai, é a mãe, isso vem de casa. O professor não está ali para educar o filho de ninguém. Isso cabe à mãe, o pai, opa, uma que estiver na família a educar essas crianças. Elas têm que ser educadas a ponto de respeitar o professor em sala de aula. E não se o professor é um inimigo. Não, o professor é parceiro. Na nossa época, eu acredito que todos que aqui estão, menos a Felícia, mas o respeito era diferente. Era sim, senhor e sim, senhora. E acabou a conversa. Hoje, essa molecada estão tudo estressada, estão tudo revoltado, mas com o quê? Com o quê? Né? Eles procuram chifre em cabeça de cavalo. Se preocupam com as redes sociais, né? E esquecem que na sala de aula eles têm uma oportunidade que muitas pessoas não têm, onde eles podem estudar, eles podem se preparar para a vida. Né? Então, assim, não é só passar a mão na cabeça, não. Tem que cobrar, sim. Se existe a depressão, existe, isso é fato. Mas, assim, não usa tudo para desculpa. Ai, porque eu estou ansiosa, porque depois vai passar um filme. Gente, vamos rachar uma lenha, vamos carpir um lote, vamos ocupar a mente, vamos fazer alguma coisa útil. E não descontar em sala de aula nos professores. Os professores estão ali para instruir. Então, assim, ó, pai, mãe, opa, oma, vovô, vovó, olhem com atenção para seus filhos, para seus netos. Esse respeito, isso tem que ser dentro de casa, para com os pais, para com os professores. Eu cobrei esses dias os alunos lá de Xerederum. Eu até perguntei daqui da sala, quantas vezes essa semana você já disse obrigado, pai, obrigado, mãe, obrigado, opa, pelo alimento que está na mesa, pela roupa lavada? Um olhou para a cara do outro, todo mundo ficou quieto, porque certamente ninguém lembrou de agradecer. Por isso que eu digo, não é só passar a mão na cabeça. Ai, você tem que se decidir ainda, é hormônios. Isso tudo faz parte, nós passamos por isso também. Todos nós e todos os próximos vão passar por isso também. Mas aí passar a mão na cabeça e está tudo certo. Muca, imagina se nós acordássemos amanhã só com aquilo que a gente agradeceu de noite quando fui dormir, com o que a gente iria acordar? Bem colocado, Sheila. Exatamente, muito bem colocado. Então, assim, parabéns a esses professores, esses guerreiros, eles são fantásticos, eles têm o meu carinho, o meu respeito, né? Sempre vou prezar muito essas pessoas, essa profissão, que na minha vida fizeram toda a diferença, né? Então, sou muito grata e parabenizo a todos os professores. Nós tivemos esse final de semana uma situação muito chata com a STN, de novo, na Ricardo Guel. O Nelson está aí, Nelson assistiu, nós assistimos de camarote, né, Nelson? Realmente é complicada essa empresa. Eles não se organizam, nossa rua lá virou horrível, ela ainda está horrível, né? Está toda embarrada, foi passado pipa, assim, só que não adianta você tirar um pouco do meio e jogar para o acostamento. Hoje passou caminhão com barro de novo, a rua, pro final da rua, ela estava literalmente intransitável, não tinha como passar carro, não tinha como passar moto, e nós sabemos aqui, todos aqui sabem também, que nós temos pessoas acamadas no final da rua, que dependem... não é todo dia, mas volta e meia tem que ser chamado bombeiros, eles têm essas necessidades. Então, como é que eles vão poder atender alguém se a ambulância não consegue nem chegar na casa? Né? Então, assim, eu cobrei da empresa final de semana, cobrei sim, mandei, nós temos um grupo, cobrei nesse grupo, postei as fotos, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Custa deixar um pouco de material já meio que na mão e ir botando o material antes que destruir a rua toda. Né? Então, assim, a gente cobra sim. Como eu cobro também do nosso pessoal que faz o trabalho nas ruas. É errado? É errado.
Não importa quem está fazendo o trabalho, né? Mas essa realmente eles deixam a desejar. Então, assim, mais uma vez eu peço encarecidamente que seja dado um pouco mais de atenção, um pouco mais de capricho, um pouco mais de zelo nesses trabalhos, para não causar tantos transtornos. Bom, essa noite estou estourando o tempo hoje. Poxa. Por hoje seria só, então, presidente. Agradeço o espaço, né? Eu ainda esqueci de pedir o apoio também ao meu... Olha só, fiquei emocionada. Apoio à minha indicação, né? Que seria a rotatória ali na Ponte Trindade, né? Eu vejo que é uma questão de segurança, né? Que se faz mais que necessário, né? Essa implantação. Como já diz aqui o requerimento, né? É justamente para evitar acidentes. Não precisamos primeiro esperar acontecer uma tragédia para daí tomar uma iniciativa, né? Então, isso aqui também quero dizer, isso aqui não foi a MUCA, tá? Foi o munícipe que me solicitou. MUCA, por favor, você pode ver isso? Né? Então, aqui está mais um pedido que eu estou trazendo ao Executivo para resolver esse problema também. Então, muito obrigado, boa noite a todos e tenham uma abençoada semana.